maioria das teorias, né, das metodologias em práticas que hoje nós usamos, né, como protocolo científico, foram principalmente promovidos por homens, por figuras masculinas. Mas nós também sabemos, e isso é principalmente dado a esse movimento de mulheres na ciência, que muitas mulheres também contribuíram para o crescimento, para a divulgação de algumas hipóteses, e que inclusive antes de uma figura masculina ter lançado a ideia, uma mulher já disse. Então isso está assim, intimamente ligado com teorias hoje que nós trabalhamos, né, muito em Mulheres da Ciência, que está voltado ao efeito Matilda. O efeito Matilda é justamente essa parte que eu estava comentando, né? Um homem falar de uma teoria que supostamente é atribuída a ele, mas na verdade a ideia foi de uma outra mulher, então é uma apropriação. Isso a gente tem vários exemplos de retirada de prêmio Nobel, assim, não retirada, mas que mulheres não indicadas ao prêmio Nobel, a gente sabendo que seu orientador ou seu marido que receberam, né? Acho que o grande exemplo mundial que se usa hoje dentro do âmbito acadêmico do movimento de mulheres é a questão da Franklin, que descobriu a fita de DNA dupla e que o seu orientador e outros pesquisadores se apropriaram, né, das imagens, dos estudos que ela fez, que ela realizou, e que hoje, se tu abre qualquer livro didático, o que aparece é o nome desses pesquisadores e não ela, enquanto estudante, enquanto mulher, que descobriu a primeira imagem, nem fez a primeira imagem. O segundo ponto é justamente a questão do efeito tesoura. Nós sabemos que ao longo da carreira de uma mulher ingressando na universidade, tanto homens quanto mulheres, eles são equiparados. O que significa isso? É 50% de homens e de mulheres fazendo graduação, depois recebendo as bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado e pós-doc. O que acontece depois disso? Quando as mulheres entram na academia, de fato, na universidade, se profissionalizam nesse sentido, nós vemos que a curva que era ascendente para ambos os lados, tanto para o sexo masculino quanto para o sexo feminino, ela começa a declinar, dando um efeito tesoura, dá uma forminha de tesoura, porque os homens mais rapidamente alcançam cargos de posição, estão mais jovens inclusive, ao passo que as mulheres, elas não conseguem ocupar cargos de poder, né, dentro das esferas acadêmicas e universitárias, e que isso vai refletir diretamente na sua produção acadêmica e universitária. Então é o efeito tesoura, né? Eles entram todos iguais, mas depois a curva cai, formando uma tesourinha. Isso, o efeito tesoura, ele está vinculado com um outro efeito, que é o efeito do teto de vidro. O teto de vidro é justamente uma barreira invisível que as mulheres não conseguem superar essa discrepância do efeito tesoura. Então, por que tem mais homens tendo mais cargo de poder, tendo mais bolsa de produtividade nível 1A, que aqui a gente tem isso balizado pelo Conselho Nacional de Pesquisa Tecnológica, CNPq, e as mulheres não chegam a isso. Então, é uma barreira invisível, ele é um efeito consequente do efeito tesoura e que vai ter consequências muito pesadas, né, para essas mulheres, porque a grande maioria delas, e isso também tem estudos, elas tendem a deixar, né, de participar dessas disputas de bolsas, de chefe de departamento, diretora de unidade, porque esse efeito, querendo ou não, ele afeta na vida da pessoa, na vida da mulher, né? E por fim, tem o efeito da maternidade, né? Os impactos da maternidade ao longo da carreira de uma jovem cientista ou inclusive de uma pesquisadora mais experiente, porque todas as mulheres que até hoje foram entrevistadas através do projeto Parenting Science, digamos que 82%, né, falam que tiveram impacto na sua vida acadêmica, ter o primeiro filho, depois o segundo e assim por diante.
ele é muito sério porque ele está justamente vinculado ao efeito teto de vidro, o efeito tesoura e, consequentemente, o efeito Matilda, né? Porque, mais uma vez, culturalmente é dito, é visto, né? É um comportamento social que as mulheres, mais uma vez, né, tem que se abdicar da sua vida profissional para cuidar dos filhos. Isso não seria diferente na vida acadêmica, né? Então, muita gente, né, muitas mulheres, 54% das mulheres que realizaram essa entrevista com o Parenting Science, elas afirmaram que a guarda das crianças, os cuidados das crianças continuavam sendo somente elas. E isso impactou profundamente na produção científica. Então, assim, tem os dados que eles trazem é que nos primeiros 3 anos após o nascimento da criança, a produção ela cai drasticamente. E para essa mulher pesquisadora se reinserir no universo acadêmico novamente, demora quase 5 anos, né? Eu poderia falar de vários exemplos reais que acontecem, que nós conhecemos, eu conheço, em maternidade da ciência, que de fato é isso, a produção cai, porque infelizmente os cuidados, né, a ausência de políticas para mães pesquisadoras nas universidades ou nos institutos de pesquisa que se refletem na ausência de creches, né, ou de brinquedotecas, espaços pedagógicos onde possa acolher essas crianças e para que essa mãe consiga voltar com tempo a sua pesquisa, a sua orientação, a produção de artigos, da produção acadêmica. Isso ainda é deficitário dentro das universidades e das instituições de um modo geral. Porque o que a gente enxerga é que hoje, quando uma mulher retorna da licença maternidade, seja ela via CLT, né, da consolidação das leis trabalhistas, né, de 4 meses de licença maternidade, ou de 6 meses, que é do caso das servidoras públicas, sejam federais, estaduais e municipais, não é contado o tempo que essa mulher precisa para retornar ao serviço. Ela já volta já com uma carga pesada, já volta dando aula, enfim, ela volta como se não tivesse saído. Há ainda uma ausência de políticas, embora algumas universidades, como o caso aqui da Universidade de São Paulo, tem as políticas de creche, né? A gente tem que ressaltar isso, mas ao mesmo tempo tem uma política de diminuição do número de vagas, e nós sabemos que o corpo docente hoje, o corpo de pós-doc, de doutorandas, de mestrandas e até mesmo de graduandas, são mulheres que têm filhos. Nós conhecemos a realidade das universidades, só que não tem vaga para receber essa demanda de criança. A primeira dificuldade que eu senti na ciência de ser mulher foi, na verdade, a decisão de quando engravidar. Então, engravidar durante o doutorado, puxa, complicado, porque, né, fica aquela insegurança de o que você vai fazer, que impacto vai ter, em que fase, na fase da coleta, não dá, na fase da análise, já estamos sem tempo. Então, acho que essa foi a primeira questão que me foi colocada, né, essa primeira dificuldade que eu senti. Aí eu acabei engravidando da minha primeira filha, quando eu acabei o doutorado, e aí então eu tive um gap até sair a bolsa de pós-doc, até ir atrás de uma bolsa de pós-doc, né? Então fiquei com ela em casa por 6 meses, não tive licença maternidade nem nada, porque eu estava entre o doutorado e o pós-doc, né? Ainda frequentando um laboratório, mas sem bolsa, né? Então dando de mamar enquanto tentava escrever um projeto para fazer a minha próxima colocação, né, para um pós-doutorado. E aí depois a Micaela ia comigo no Sling, né, para a USP, então eu lembro que assistia muita palestra com ela, cheguei a dar aula com ela no Sling, e começa a complicar um pouco a situação de congresso, né. Então um congresso que eu fui depois que a Micaela nasceu, ela tinha um pouquinho mais de 6 meses, então foi a primeira separação que eu tive dela, né, entre 6 e 8 meses. E eu fiquei muito angustiada quando acabou o congresso, eu queria voltar logo para casa e acho que tive um ataque de ansiedade que foi uma coisa muito ruim, né, atribuo a essa mudança, né, então você passa 6 meses em casa com a criança e aí de repente surge um congresso, você vai
e só que você ainda está naquela troca de ambientes, né, do ser mãe em casa e do acompanhar a carreira científica, né? Então manter-se atualizada em relação ao que está acontecendo na ciência, até porque se você está buscando um pós-doc, é bom que você esteja bem próxima desse conteúdo todo, né? Dessa parte científica de divulgação e de troca de experiência com outros pesquisadores. E então, passado isso, fiz um pós-doc, a Mica já mais velha, com uns 2 anos, né, mais velha ainda, precisando de bastante atenção, mas conseguia deixar ela numa escolinha, né? As escolas também só pegam a criança quando a criança começa a sentar. Então, quer dizer, antes disso você não tem opção, né, de criança. Você pode ir para uma creche, mas também tinha a questão da amamentação que era importante para mim manter. Então, depois consegui o pós-doc, fiz um pós-doc lá em São Paulo e depois surgiu um outro em Ilhéus. E aí, durante essa fase de pós-doc, o que a gente tem que fazer, né? Tem que ir tentando prestar concurso onde aparece, né? E esse é outro momento de ansiedade, porque então agora você tem uma família e para onde você vai? Então eu prestei concursos em lugares variados, no Rio Grande do Norte, em Ribeirão Preto, que até onde eu estou hoje, mas foi um segundo concurso. E no Rio de Janeiro. Então eu lembro que quando eu fui para o concurso em Campos dos Goytacazes, eu estava grávida da Lorena no comecinho da gestação. Então aquela fase que é de mais desconforto, é enjoo, é cansaço, é um sono que é quase incontrolável, né? Mas fui eu lá firme prestar esse concurso. E aí acho que a maior dificuldade que eu tive não foi nem essa questão de viajar sozinha grávida numa fase de muito incômodo, né? Mas eu encontrei uma banca com 5 homens mais velhos, né? Professores mais experientes, e aquilo não parecia me agredir muito, né? Acho que não era por serem 5 homens, mas eu fui eliminada logo na primeira parte e eu acho que a minha prova escrita tinha sido muito legal, então eu fui eliminada na prova escrita e eu acho que eu era a única mulher. Então, eu acho que o argumento que eles deram para a eliminação era muito fraco. Então, acho que isso foi uma coisa bem esquisita. Eu voltei chorando a viagem inteira e foi muito ruim. Também numa outra banca, composta de homens, eu lembro que as perguntas que faziam era: ué, mas você tem filho? E se tiver que dar aula à noite, como é que você vai fazer? Só que tinha um outro candidato que também tinha filho na mesma idade que eu, né? E para ele isso não foi perguntado. Então parece que tá pressuposto, né, de que a mulher que vai ter que ficar em casa e o homem, se ele está numa carreira acadêmica, a mulher dele que aguente isso, a mulher dele que suporte isso. Então eu tenho a impressão que os colegas homens conseguem publicar, né? Porque a grande questão da produção, o parâmetro para dizer se você é produtivo ou não é o quanto que você publica. Agora, eu acho que os meus colegas homens conseguem publicar muito mais rápido do que eu, né? Então eu teria que ter o quê? Um homem que ficasse em casa cuidando das crianças? E na verdade eu vivo sozinha com as minhas filhas, né? Então a coisa tem que ser feita dessa forma mesmo. Hoje elas já estão mais velhas, então já ficam na escolinha pelo menos meio período. E aí o outro período eu uso de muita criatividade para saber o que eu faço com elas. Oi pessoal, eu sou a Mariela Castro, atualmente eu sou professora na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. Bom, eu realizei a maior parte da minha formação acadêmica em laboratórios de paleontologia. E essa é uma ciência, uma sub-área da ciência que é majoritariamente ocupada por homens, né? Então, eu também sempre fui orientada por homens
tanto na iniciação quanto no mestrado, doutorado e também no pós-doc. Eu nunca senti uma dificuldade em ingressar nesses laboratórios, tanto como estagiária ou como aluna de pós-graduação, mas logo eu percebi que as mulheres eram preteridas, eram deixadas de fora no momento da escolha do pessoal que ia para trabalhos de campo. Então, geralmente iam 1 ou 2 carros e na hora de elencar as pessoas que iam participar desse trabalho de campo, as mulheres eram deixadas de lado. E só quando sobrava vaga, alguma menina era levada. E o argumento utilizado, a justificativa, era de que precisa de muita força física para tirar os fósseis do campo, para quebrar as rochas. Então, isso eu acho que prejudica a formação da mulher enquanto paleontóloga, e eu acho que isso também se reflete em outras áreas do conhecimento, como, por exemplo, na ecologia ou qualquer outra subdisciplina que envolva trabalhos de campo. E eu sei que isso também é muito claro na geologia, por exemplo. Então, esse foi o primeiro desafio que eu encontrei na minha formação. Bom, e essa situação dos trabalhos de campo, ela é só uma das que impacta as mulheres durante a sua formação acadêmica. E eu digo isso com base em experiências minhas e de colegas. Existem muitas piadinhas em ambiente de trabalho, piadinhas que não têm a mínima graça. Existem comentários inadequados e até mesmo situações de assédio. Isso tem sido bastante discutido na paleontologia desde 2017, em que houve uma mesa redonda sobre as mulheres na paleontologia e as organizadoras levantaram depoimentos de diferentes mulheres dentro do campo, né, dentro da área de paleontologia, desde alunas de iniciação científica até professoras com uma longa carreira. A situação mais desconfortável que eu passei foi durante o doutorado, em que eu fui visitar uma coleção científica no exterior, e no primeiro dia, em um certo momento, o curador, que é o responsável pela coleção, veio com uma câmera e disse que precisava tirar uma foto que era para fins de catalogação das pessoas que visitaram a coleção. E me senti desconfortável, né? Eu e ele numa coleção enorme, sozinhos, e ele com a câmera assim bem perto do meu rosto. E enquanto ele focava, ele começou a tecer comentários sobre a minha aparência, e foi uma situação bastante desconfortável, que hoje eu vejo que era uma situação de assédio e era bastante complicada, porque minha visita àquela instituição dependia dessa pessoa. Então existe aí uma questão de hierarquia bem marcada. Eu também era uma estudante mais jovem. Então, todos os elementos que compõem uma situação de assédio, que foi bastante desconfortável. E ainda sobre esse caso, né, da fotografia na coleção, eu me senti desconfortável, mas eu ainda acreditei naquele momento que era realmente um procedimento, a parte de tirar foto, pelo menos, né? E depois eu questionei um colega que já havia visitado essa instituição, e ele disse que ele não teve que tirar foto para catalogação de visitantes, né? E isso, por muito tempo, me fez pensar se eu pertencia a esse ambiente, né? Se esse era um ambiente para mim. Eu me via me questionando se minha roupa estava adequada, se estava muito curta ou muito decotada, se o batom estava demais. Eu achava que às vezes eu era feminina demais. E são questões que eu não sei se os homens passam de se questionar tanto, eu acredito que não. E isso, acho que muitas mulheres, muitas meninas não conseguem passar por esse processo, né, de se sentir aceita e parte do ambiente científico. Uma outra situação que aconteceu há cerca de 2 anos foi quando foi publicado um artigo em que eu sou a primeira autora, em que a gente descreve um novo fóssil, e foi bastante divulgado na mídia,
e na maioria das matérias tinha uma foto minha segurando o fóssil. E uns dias depois eu fui dar uma olhada nos comentários abaixo da reportagem do G1, né, que eram cerca de 270 nesse momento, e tinham comentários de diferentes naturezas, né, mas a maioria tinha vários com cunho religioso relacionado à idade da Terra, outros de cunho político, alguns fazendo piada, mas existiam diversos comentários de cunho sexista, por exemplo, comentando sobre a minha aparência, comentando sobre minha sexualidade, sobre o meu estado civil e até se eu seria a real autora da descoberta, né? Então, eu fico me questionando se a foto tivesse um homem segurando o mesmo fóssil, se esse tipo de comentário seria levantado. Eu há pouco tempo vi alguns dados que diziam que hoje a maior parte dos brasileiros com diploma de nível superior são mulheres. Mas, apesar disso, entre esse grupo da população, né, os brasileiros com diploma de nível superior, a taxa de desemprego ela é bem maior entre as mulheres que entre os homens. E um outro dado que me chamou muita atenção é que a faixa etária em que as mulheres atingem seu maior potencial de renda é por volta dos 60 anos, enquanto para os homens essa faixa etária é de 30 anos. Ou seja, um homem com 30 anos atinge sua maior renda, enquanto isso para as mulheres só ocorre aos 60 anos. E de volta ao ambiente acadêmico, às minhas experiências, o departamento em que eu trabalho, né, que é o departamento de biologia, ele tem somente 1/4 de professores homens. Todas as demais são mulheres. Porém, os 3 cargos de chefia que nós temos aqui do departamento, eles são ocupados por homens. E, na verdade, eu só refleti sobre isso enquanto preparava essa fala. E depois eu fiquei tentando imaginar os porquês. E eu acho que tem uma construção histórica e cultural em que as mulheres não são incentivadas a ocupar posições de liderança. Por esses motivos, né, históricos, a gente não é educada, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente escolar, a sermos assertivas, a nos autopromover, né, que isso tem esse elemento também no ambiente acadêmico, promover um artigo que nós produzimos. Então, tudo isso está relacionado à questão da força dos estereótipos, que ainda é muito grande no ambiente acadêmico. E essa questão dos estereótipos afasta as mulheres das áreas conhecidas como STEM na sigla em inglês, né, que seria ciências, tecnologia, engenharias e matemática. Esses estereótipos ainda são muito fortes nessas áreas e isso também está relacionado a um outro fenômeno que é conhecido em inglês como leak pipeline, que seria como um vazamento de tubulação, que justamente compara a quantidade de mulheres que se formam, né, no ensino superior e as que chegam em posições de destaque na carreira, que no Brasil geralmente se usa como medida a quantidade de pesquisadoras 1A, né? Mas eu vejo que essa situação ela tem mudado a passos bastante lentos, mas graças a iniciativas que promovem a participação de meninas e de mulheres na ciência e também espaços de discussão, como essas mesas redondas que eu citei para vocês, tá acontecendo em diferentes congressos acadêmicos, mesas redondas destinadas a discutir as dificuldades, os desafios encontrados pelas mulheres no ambiente acadêmico. E situações como essa, por exemplo, de poder
estar compartilhando essas minhas experiências com vocês. Então eu agradeço pela oportunidade. Oi pessoal, meu nome é Silvia, eu sou bióloga há mais de 2 décadas numa instituição de ensino superior aqui em São Paulo. Então por isso eu tenho algumas coletâneas aí de histórias e eu vou dividir com vocês. Uma delas aconteceu recentemente. Eu participei de um edital, de um chamamento para o ensino médico, uma instituição externa. Então é um projeto bem grande que tinha que conversar com outras instituições do Brasil e de fora. E em um determinado momento eu fiz uma reunião e eu estava falando sobre a diversidade no ensino médico. E aí eu olhei à minha volta e eu percebi que eu era a única mulher. Eram 4 homens brancos e de meia idade e que são os diretores, né, que orientam toda essa e tomam as decisões com relação a essa área do ensino médio. Então, quando eu percebi que eu era a única mulher, eu fiquei imaginando, bom, se isso é diversidade, imagina com relação aos negros, né, e negras. Então, ficou muito claro para mim que a gente ainda tem muito que caminhar com relação à diversidade no ensino médico e no ensino superior do Brasil. Os movimentos de mulheres na ciência, mulheres e meninas na ciência, são extremamente importantes, mas de alguma forma eles nos fazem refletir que a gente ainda precisa desses movimentos para continuarmos na área científica e engajarmos as meninas a serem cientistas. Sim, lugar de mulher é onde ela quiser e principalmente no laboratório, por que não? Mas infelizmente nós temos, verdadeiramente, isso é real, os dados nos mostram que as mulheres têm menor quantidade de bolsa de produtividade, ela é distribuída para as mulheres, nós não estamos nos grandes cargos institucionais e quando estamos, o poder de decisão verdadeiro não é nosso.